Aí, opa, vamos terminar a nossa conversa sobre o que o professor estava falando sobre ansiedade, tá, pessoal? Então, a outra eu já estou subindo para o IGTV, logo ela já vai estar à disposição também do pessoal. E nós vamos dar continuidade, então, sobre hipnoterapia, hipnose, de um modo geral, que nós estamos falando sobre crenças, sobre mitos e verdades. E agora o assunto que a gente estava terminando ali era sobre ansiedade, tá bom? E o meu convidado é o professor Jorge Luiz Tinoco, um grande psicólogo, hipnoterapeuta, e nós vamos então dar continuidade à nossa live. Estou só aguardando ele retornar aqui para a gente poder convidá-lo e concluir o que nós estávamos falando. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Aí, ele está chegando, já vamos convidá-lo. Oi, Vitor. Opa, então vamos lá, vamos continuar, Jorge. A outra parte já está subindo para lá, e a gente continua então falando sobre a hipnose, mitos e verdades. Já falamos sobre histórico e tudo, e agora a gente estava complementando sobre ansiedade, pessoal. Então, pode falar, Jorge, vamos lá. Então, gente, vou ser mais breve agora. Ansiedade. Não, agora tem mais 1 hora, Jorge. Agora a gente tem mais 60 minutos. Podemos falar à vontade. Essa live vai dar 2 horas. Se o pessoal estiver gostando, a gente vamos em frente. Então vamos lá. Então, ansiedade é medo. Ansiedade e medo tem essa excitação que você chama é medo. Eu tenho uma prova amanhã, já começo a ficar ansioso hoje. É um medo para um evento futuro, real ou imaginário, que às vezes você que imaginou. Então ele pode não ser real, mas então necessariamente o terapeuta ou o hipnólogo não tem que ficar tentando adivinhar, quero saber onde gerou, porque às vezes é da imaginação da pessoa. Mas não importa, importa que os sintomas tem que tratar. Então, hoje, na atualidade, nunca houve tantas opções de escolha, e tudo isso é ótimo, mas tem um lado negativo, gera ansiedade. Hoje você tem 1 milhão de cursos para fazer, 1 milhão de línguas para aprender, 1 milhão de coisas para fazer na internet, olha isso, olha a mídia social, você tem milhões de opções. E você nunca sabe se está fazendo a opção correta. Isso é gerador de ansiedade. Os fatores que estão gerando ansiedade na nossa época. A ansiedade surgiu como um mecanismo para evitar ser comido por predadores. Ela começou lá atrás. No mundo moderno, eles não existem. Mas a mente cria outras fontes de apreensão, como o trabalho. O trabalho hoje é o bicho do passado lá. Então, você veja, a origem da ansiedade remonta do início da humanidade. Quando o ser humano era caçador, ele tinha a reação de lutar ou de fugir. Então, isso está no nosso inconsciente também registrado. Vamos lá. A maioria dos problemas tratados pela hipnose, sejam hábitos prejudiciais à saúde ou problemas físicos crônicos, desenvolve-se ao longo de meses ou anos, e é preciso tempo para eliminá-los. Isso é importante para as pessoas que querem entrar na área da hipnose e não achar que tudo é oba-oba, porque se tem médico ali ouvindo e tudo, sabe que não é assim que funciona o corpo humano. Mas, embora a auto-hipnose exija um compromisso em longo prazo, os benefícios podem valer a pena. O que eu quero dizer com isso? É que você desenvolver a sua auto-hipnose, a longo prazo, você mesmo resolve seus problemas de ansiedade, de dor, de muita coisa. Só que é como a meditação. O pessoal começa hoje e quer ter o mesmo resultado do cara da Índia lá, que fica a vida inteira fazendo isso. Que não sente dor, não sente nada, você pode fazer o que quiser com ele. Tem casos, relatos que foi comprovado que o cara pediu para ser enterrado, colocado no caixão e colocado num buraco e jogado terra. Depois de tantos dias, tiraram ele, levantou e saiu.
porque ele reduziu o metabolismo dele quase a zero. Praticamente ele não precisava respirar nem nada. Imagina o controle mental que esse cidadão tem, né? O Não morreu. controle da mente sobre o corpo, né, Jorge? Agora a Isso é pessoa importante. começa 1 mês, 2 meses fazendo meditação e quer obter todo esse benefício. Não é Ô, assim. Jorge, A auto-hipnose também é assim. Oi, mas começa até só que terminar. as pessoas vê a meditação de uma forma equivocada também, né, Jorge? Depois vamos falar Uhum. sobre um pouco sobre meditação, mas vamos Isso, lá. só terminar a ansiedade ali, aí. Então, nós Tranquilo. vivemos em uma sociedade que se tornou dependente de intervenções farmacológicas, concorda? Para resolver Sim, é o problemas que eu de falei da saúde. indústria da depressão, Você né? falou. É, imagine como seria diferente se todos, desde a infância, pudessem aprender e praticar métodos de autocontrole, como a hipnose, desenvolvendo, consequentemente, uma sensação mais intensa de domínio sobre a própria vida. Então, gente, é isso aí, para mim, que eu falo que é a magia da hipnose. Aí, você me pergunta assim, Jorge, como você definiria hipnose na tua experiência? Eu tenho a definição que eu falava na Sociedade de Hipnose lá, que hipnose, para mim, é um estado de amor pelo paciente. Porque você vai lidar com a parte mais essencial dele, a parte mais profunda dele. Você vai nos porões do inconsciente dele para resgatá-lo daquela masmorra que ele está lá. Você vai abrir essa masmorra e dar a mão para ele, vem comigo, eu vou trazer você para a realidade. Então, quando Ô, você faz ô, isso, é uma pessoa, você está dando a vida para uma pessoa que estava ali parada no tempo, congelada, sem sentido a vida dela, você traz esse sentido. Só que não é você que dá o sentido. Eu também falo muito que na terapia a pessoa me pergunta, eu digo, olha, eu sou aquele que você escolheu para caminhar do teu lado numa estrada escura, com uma lanterninha clareando a estrada. Mas quem vai escolher se vai para a esquerda ou para a direita é você, porque a estrada é tua. Eu sou apenas aquele que estou do teu lado. Então a hipnose também é assim, você vai clarear os caminhos para a pessoa, mas a escolha é dela, porque a vida é dela, não é minha. Eu não posso querer que ela seja como eu, faça o que eu faço. Isso não existe, terapeuticamente, nem na hipnose, nem para o profissional. Aquele que faz isso ali está indo para um caminho bem tortuoso, que não vai dar em nada, porque a pessoa ela tem que aprender por si a caminhar com as pernas dela, mas nós damos instrumentos a ela, ensinamos ela a utilizar os instrumentos para que ela minimize o sofrimento dela. Essa é a magia da hipnose, o lado sagrado da hipnose, que você faz a pessoa acordar para a realidade. É como se a cada dia que ela vai lá, você sacudisse ela um pouco na cama. Ela reluta em acordar, porque dormir é bom, mas ela te chamou para acordá-la. Olha que contraditório, é, dormir é bom, mas ela quer ser acordada. Então, você vai acordando aos poucos, para não assustar muito, não ter pesadelo, vai acordando aos poucos. Aí quando ela acordar, ela vai dizer, é bom ficar acordado, gostei da ideia. Então, eu acho que é isso, é um estado de amor pelo paciente. e Então, é a isso. questão da hipnose também é importante que a gente ressalta o seguinte, que é a liberdade e o livre-arbítrio. Não se impõe outro mito e verdade. Se eu quiser induzir a pessoa a algo que vá de encontro à natureza dela, eu consigo? Mito ou verdade? Mito. Jamais uma sugestão, porque assim, para se hipnotizar precisa da sugestão. E essa sugestão, quando for de encontro com a natureza daquela pessoa, não vai surtir efeito. Daí, quando me perguntam, todo mundo é hipnotizado? É. Eu não, até hoje eu não tenho crença, ao contrário. Todos nós podemos ser hipnotizados. Eu ainda faço uma analogia. Se os animais são hipnotizados, cachorro, elefante, cavalo e assim por diante, são hipnotizáveis? São sim. Existem técnicas para isso. Porém, por que para o ser humano não é possível, não é viável? A questão é se a sugestão que está sendo dada, ela é de acordo com a natureza humana daquela pessoa e qual é o nível de concentração que a pessoa tem para acatar esta sugestão. E aí eu costumo fazer uma analogia, todos nós podemos jogar basquete? Sim. Porém, todos nós podemos ser um Michael Jordan? Nem todos. Aí vem a diferença dos níveis de hipnose. Umas pessoas vão entrar num nível mais leve
E outras vão para níveis mais profundos, que nós chamamos de sonambólicos, aonde existe aqueles fenômenos espetaculares. Né, professor? Pode Isso. completar aí, se quiser. Não, estou te ouvindo. Então, assim, é sobre um outro mito e verdade, que se todo mundo pode ser hipnotizado, sim, com certeza, eu creio nisso. Para vocês que estão chegando agora, tá, pessoal? Depois vai estar no meu IGTV. Essa é a segunda parte da nossa conversa, da nossa live com o professor Jorge Luiz Tinoco, um grande psicólogo e hipnoterapeuta. Ajudou a escrever a história da hipnose no Brasil. Ele foi presidente da Sociedade de Hipnose do Paraná, uma personalidade muito grande, muito respeitada no mundo da hipnose. E, então, está aí, inclusive, a live. A live está se estendendo, já estamos na segunda parte. A primeira parte já está subindo lá para o meu IGTV, e nós estamos aqui na segunda etapa. E isso vai estar disponíveis pelo site hipnosevitorvaz.com, pelo YouTube, pelo Facebook e aqui pelo IGTV. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre hipnose, sobre a hipnose aplicada na psicoterapia ou em todas as outras disciplinas, nós estamos aqui prontos para responder. Jorge, tinham perguntado sobre a glândula pineal, né? Inclusive, acho que foi o teu amigo lá, que é pesquisador, né, da parte kardecista. Não, vamos tocar um pouquinho no assunto? É pesquisador de física quântica. Ah, pesquisador de física quântica. Então, Mas é kardecista também. Ele perguntou sobre a glândula pineal. Eu comecei a comentar, se você quiser tecer mais algum comentário, fica à vontade. A glândula pineal, todos nós nascemos com ela, tá? E o que acontece? Essa glândula, quando nós nascemos, ela atrofia, tá? E ao atrofiar, ela fica meio que sem utilidade. Porém, no kardecismo, se acredita que através da glândula pineal se deflagra o fenômeno da mediunidade, tá? Então ela tem muito hoje, tem muito estudo, tem muita citação em relação no mundo kardecista. Jorge, se você quiser tocar mais no assunto, fica à vontade, tá bom? Olha, Odovaldo, já li muito sobre a glândula pineal, pela visão mais espírita do André Luiz, como você também pesquisa. Mas eu poderia te dizer assim, o que eu sei sobre a glândula pineal? Eu acho que eu sei muito pouco, então eu prefiro não falar a respeito. Mas você falou sobre o pensamento, sobre a interação com o pensamento. O que eu poderia te dizer assim, a hipnose te dá uma instrumentação, é uma ferramenta importante para que você aprofunde nesse inconsciente e venha descobrir respostas que no estado consciente você não vai conseguir. Que ao você aprofundar com a pessoa, você vai falar, a gente chama de animismo, né, no espiritismo. Animismo é quando o próprio espírito fala com a pessoa. Não que ela esteja incorporada com o espírito externo. O próprio espírito dela fala com ela. Então, ela falando com ela mesma. Com ela mesma. O espírito dela falando com ela mesma. Então, com a hipnose, você pode aprofundar num ponto tal e ouvir a tua essência lá dentro e pode chegar a lugares que outros não chegaram. Então, acho que em termos de pesquisa do pensamento, que o pensamento é do espírito, quem pensa é o espírito, não é o cérebro é só um transdutor dessa informação. Então, eu acho que o caminho é esse, mas eu não posso te afirmar mais ou menos. Eu aprendi que a glândula pineal é uma antena que liga com... E tem vários estudos, tem mais de não sei quantos mil estudos sobre a glândula pineal. E não é por cientistas, por físicos, por médicos, gente, não é só do espiritismo, não. A física quântica pesquisa muito, a medicina pesquisa muito. Eu acho que não sei se tem mais de 16 mil artigos sobre a glândula pineal. Para você ver aqui está falando, está comentando que um neurocirurgião da USP fez uma pesquisa brilhante sobre a glândula pineal. Inclusive é interessante, mas assim, quando no momento do nascimento, essa glândula, ela vai atrofiando e chega a atrofiar ao longo da vida, ela fica sem nenhuma utilidade,
tá? O que nós sabemos, eu pelo menos particularmente, que eu sei sobre glândula pineal, é sobre essa questão. Mas nós podemos nos aprofundar nesses estudos para poder comentar. Mas que no kardecismo ela é muito comentada e muito falada exatamente porque acredita-se que através dela possibilite o transe mediúnico. Inclusive, é muito comum as pessoas fazerem analogia de transe mediúnico e transe hipnótico. Tá? E ao longo desse meu tempo também de estudos, eu assim, até procurei estudar um pouquinho sobre o kardecismo para poder entender algumas questões. Mas eu não gosto de me aprofundar porque eu não tenho autoridade no kardecismo, não tenho. Porém, na hipnose, aí sim, fazendo analogia do que ela é capaz de causar no corpo humano, eu acredito que é uma excelente ferramenta para que se possa deflagrar fenômenos físico-químicos no organismo humano. Vou dar um exemplo. Ao se fazer a hipnose, nós suprimimos o cortisol, tá? Inclusive o ACTH, que está ligado diretamente, por exemplo, ao imunológico. E, ao mesmo tempo, você estimula a produção de endorfinas, que dá uma sensação de prazer, que dá uma sensação de anestesiamento. Então, é uma resposta físico-química que ocorre no corpo humano em decorrência do processo hipnótico. E isso, essa pesquisa do Dr. Sérgio observou que extrai de apatita como condutores. Ó, que perfeito, que bacana. Depois, eu até te peço, através do direct, pechevia, dentro da glândula pineal. Perfeito. Eu gostaria que depois entrasse em contato conosco através do direct, tá? Para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa situação e eu poder ter a possibilidade de estudar, tanto eu e o professor Jorge Luiz, para poder estudar sobre essa e termos mais informações para poder passar. Porque às vezes a gente é pego um pouco de surpresa, porque eu particularmente eu não me aprofundo na questão kardecista, por questões de crença, mas não ignoro, como eu já procurei estudar um pouco. E o professor Jorge também, ele tem ali as pesquisas dele também. Porém, nessa questão, nós não somos autoridade para falar fazendo essa analogia. Mas é interessante saber que já tem essa pesquisa para a gente poder estudar. Poder, aí sim, ter conhecimento e acesso à informação. Não é isso, professor? O que você me disse? Vitor, Oduvaldo, eu já vi já li essa pesquisa, conheço ela. Já li essa pesquisa, eu não conheço. Não, eu não conheço, não. Eu só não posso dizer a ele a interação do pensamento com a glândula pineal, até que ponto influencia, até que ponto não. O que eu sei dizer é que a hipnose pode estar no meio ali para aprofundar uma questão de, na essência, no inconsciente, resgatar conhecimentos que não estão nem aqui, estão lá, porque o inconsciente tem todas as verdades da pessoa. O difícil é acessá-lo, né? E com hipnose também tem que ser muito profundo, um trabalho muito profundo a longo prazo. Aí você pode acessar alguns conhecimentos que chegar onde outros não chegaram. Porque eu não conheço outra forma de terapia que possa chegar onde a hipnose chega, nas mãos de um bom profissional. Então, eu acho com certeza. Eu acho que é um veículo importante para você trabalhar até essa questão ali das potencialidades. Eu sei que a hipnose, num transe profundo, experiência minha, você abre certos portais na mente da pessoa, que ela entra em transe mediúnico, que já aconteceu comigo, de ela incorporar pessoas de outro lugar e falar comigo, mas não era ela mais. Isso eu vi em consultório, já aconteceu comigo algumas vezes. Porque você abre um portal ali e você não sabe o que vem. Então, mas para mim é bem natural, bem tranquilo trabalhar tudo isso. Enfim, então possibilidades, tem inúmeras possibilidades. Você comentando aí, Jorge, assim, já aconteceu comigo, uma vez até foi mais intenso, eu hipnotizando uma pessoa, e não vou falar qual religião que ela tinha, mas era dessa linha espiritualista, tá? Se era kardecista, candomblé, umbanda,
Não importa. Importa que, ao ser hipnotizada, ela alterou a personalidade total. E quando eu percebi aquilo, e como o meu conhecimento em relação à religião, determinada religião, eu achei prudente naquele momento retirar a pessoa e até orientei. Falei, olha, por enquanto não faça, porque está acontecendo esse tipo de fenômeno e tudo mais. Então, no meu caso, por exemplo, o processo em si da hipnose é uma coisa. Agora, o processo de entender a questão do ambiente, da religião, é outra coisa. Até você ter noção de onde você está entrando, quais os fenômenos que você pode se deparar, é importante você ter prudência. Eu, nesse caso, foi minha prudência. É o que você estava falando, né, Jorge? O bom hipnólogo, ele sabe o momento de como operar, de que forma operar e para que ele vai operar. Então, ele precisa ter essa noção de que, assim, não é ele que tem a ferramenta maravilhosa na mão. Ele está deflagrando alguns processos na mente humana e que ele é simplesmente um maestro. E a mente humana é a orquestra. E ele precisa entender qual o som que cada instrumento vai emitir. E se ele não tem conhecimento de todos os sons, então é preferível ele esperar primeiro conhecer todos, saber como vão vibrar, para aí sim poder realizar o processo. Isso pode falar. Ele tem que ser prudente, ter prudência e humildade, porque às vezes a pessoa começa a se achar muito, aí que vem o problema. Aí tem situações que ele foge do controle dele e ele pode ter problemas até jurídicos de ter que explicar amanhã o que ele fez, baseado em que ele fez o que ele deveria ou poderia ou não deveria ter feito. Então, por que a gente está falando isso? Não para assustar nem limitar ninguém, mas é que nós dois somos muito sérios naquilo que fazemos. Nós conhecemos a essência da hipnose, as maravilhas que ela pode, o potencial que ela tem, mas também sabemos que tem que ser usado com parcimônia, com ética, com respeito ao paciente, ao conhecimento, porque a gente está entrando no mundo, na fronteira, em alguns momentos, que nem nós sabemos onde vai dar. Mas se começou, a gente tem que ir porque é como cirurgião, ele abre a pessoa lá para ver uma coisa, pensando que o problema está num lugar, no estômago, e vai vendo, está no fígado, está no outro, ele vai tendo que ir, vai ter que mexer. Porque abriu... Eu costumo dizer, né, Jorge, que tudo em excesso, para mais ou para menos, é prejudicial. Por isso que o bom senso, eu aprendi isso ao fazer a odontologia, e depois reforcei também ao fazer psicologia, e a gente percebe assim, que um professor meu falava assim, Jorge, como é que é? Para que simplificar se eu posso complicar? Então, gente, às vezes você arruma confusão à toa. E o que você falou é muito importante, Jorge. A gente ser humilde e saber que nós somos um instrumento e não um meio. Nós somos um instrumento para que algo possa acontecer de bom, não para prejudicar alguém. Então, a hipnose é uma baita ferramenta, é uma ferramenta auxiliar maravilhosa, como eu fiz a analogia na parte 1, que é uma peça de teatro. A hipnose não é o protagonista, ela é o coadjuvante. É esse nome que eu queria lembrar. É o papel coadjuvante. Mas só que, através do coadjuvante, o protagonista pode brilhar. Por quê? Porque o coadjuvante prepara o terreno para que o protagonista possa fazer analogia. Então, por exemplo, para a psicologia, para que ela possa ser eficiente, a hipnose é um baita instrumento. Na medicina, na odontologia, na fisioterapia, na terapia ocupacional, até mesmo para o processo educacional, é importante. Uma professora que sabe as técnicas de hipnose para que ela possa conduzir no coletivo de uma linguagem positiva e benéfica para seus alunos, é maravilhoso. É maravilhoso. Tanto é que, assim, eu sou favorável que profissionais da área educacional possam aprender, não fazer hipnoterapia, mas aprender o processo da hipnose e introduzi-los na sua prática diária. Quer um exemplo? Por exemplo, uma orientação
Ó, obrigado. Quem está falando aqui foi, deixa eu ver. Opa, Valéria. Ô, Valéria, nós agradecemos também, querida, a sua participação aí conosco. Mais um exemplo que eu estava citando na área educacional. Orientação para pais sobre como educar o seu filho. Porque tem muitos pais que acham que assim, a obrigação é da escola. Não, a obrigação é dos pais, educar os filhos. A escola refina a educação que ele traz de casa. Minha mãe, eu lembro quando era jovem, bem pequenininho, minha mãe falava assim, quando a pessoa está à mesa para comer é que a gente vê a educação dela. Se ela está calma, se ela está tranquila, Uhum. esconde de boquinha fechada e assim por diante. Mas vamos lá. Qual seria, por exemplo, para a área educacional, uma dica interessante? O professor, quando ele vai dar uma dica para os pais de como educar os filhos, existe na hipnose um negócio chamado hipnopedia. Ah, Vitor, o que é isso? É hipnose durante o sono. E a gente orienta nos cursos, inclusive, como aprender e como fazer esse processo. Como que você pode, que horas, porque existe o momento correto de você, espera o teu filho dormir, ele fez algo de errado, teu filho é adolescente, pré-adolescente, é novinho, que desde pequenininho, tá com cólica, bebezinho, o bebezinho, olha o exemplo, gente, bebezinho, e ele tá com cólica, o recém-nascido. Você pode, enquanto ele dorme, regular o corpo dele, dando estímulos à mente humana para que ela entre equilibrando o corpo, controlando as cólicas, para que ele possa expelir os gases, tanto, vamos dizer assim, por cima e por baixo, né? Ou seja, fazendo o punzinho dele, arrotando quando alimentar, porque isso tudo é importante para a criança, regulando as funções do organismo, enquanto ele dorme. E quando o seu filho já é um pouquinho mais grandinho, e que você precisa educá-lo, olha que ferramenta maravilhosa para um professor, e que ele pode ensinar isso para os pais. Então, espera o filho adormecer, geralmente em torno de 30 minutos, e daí senta-se ao lado da criança, conversa de modo tranquilo, dando sugestões positivas. E uma dica, vocês sabiam que a palavra não, exato, desconstruir as crenças, perfeito, exatamente. Por exemplo, a palavra não, o cérebro, ele não reconhece a palavra não. E no curso a gente ensina exatamente como você lidar com isso. Porque no nosso diálogo constante e diário, nós falamos sobre o não. Ó, não pode isso, não pode aquilo. Quer ver um exemplo? Fechem os olhos, eu vou te dizer. Não pode pensar num bolo de chocolate cheio de granulado em cima. Aquele chocolate escorrendo sobre o seu bolo. Te garanto que com os olhos fechados, a primeira coisa que você vai ver é o bolo à sua frente. Porque a palavra não, ela é imperceptível ao cérebro humano. E quantas vezes eu vejo os pais educando, e as pessoas também, mencionando a palavra não de um cunho tão forte, e que, se ela soubesse que ele se torna pejorativo, e pelo contrário, ineficiente, diante desse diálogo, é o que torna o entendimento entre as pessoas, às vezes a pessoa fala A, a outra entende B. Reforça um pouco o que eu estou falando, professor. Eu sei que você tem conteúdo maravilhoso para falar sobre isso. Eu levantei a bola, agora é contigo, Jorge. Não, não, não. Eu acho que você já falou tudo a respeito disso, não, não tem muito o que acrescentar, não. Assina embaixo em tudo, é isso mesmo. Acho que. E pode falar. Pode falar, pode falar. Pergunte. O que é... Então tá, não, eu vou só finalizar essa parte, então, porque assim, ó, essa ferramenta da hipnopedia para educadores, por exemplo, é maravilhosa, espetacular. Sabe? E é claro, por exemplo, a professora tem uma sensibilidade quando, por exemplo, tem um paciente na sala de aula que ele tem déficit de atenção, é outra coisa, que tem dificuldade visual e assim por diante. Porque a hipnose nos traz algo muito bacana, que é o quê? Mas olha, Fabiola, né, perdão, a primeira parte, vocês que estão chegando agora, a primeira parte está no meu IGTV e vai estar também no do professor Jorge Luiz Tinoco, tá? Nas redes sociais dele também, nas minhas, e através do meu Instagram, @victorvaz.oficial, vai estar lá no IGTV, tanto também no Facebook quanto no YouTube. E nós temos
o hipnosevictorvaz.com, que também vai estar o conteúdo desta live, que vai ter duas partes. Nós já fizemos a primeira, estamos na segunda, falando sobre mitos e verdades e falando sobre a história da hipnose, desmistificando um pouco, que existe muita fantasia. Eu até esqueci o que eu estava falando, Jorge. Toca aí, porque eu esqueci do que eu estava falando. Eu fui falar com a menina. A Fabíola de Curitiba aqui, a Fabíola Michelin. É isso. Ah, minha amiga. Oi, Fabíola. Opa, perfeito. Tem alguma pergunta que você gostaria? Ela teve alguma pergunta que ela gostaria de fazer? Não, por enquanto não falou. O pessoal que está assistindo, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, pode perguntar, que nós estamos aqui para poder esclarecer. Porque o nosso objetivo é exatamente esse, falar um pouco, desmistificar a hipnose. Mas eu abri a live falando... Opa! Aí, Jorge, ó, é ela mesmo. Alô, Oi, Jorge? É a Oi, Fabíola. Olha lá, é ela mesmo. Mas infelizmente eu não a vejo, nem ela só ouvindo só minha voz. Oi, Fabíola, boa noite, seja bem-vinda. Desculpe que eu não estou aparecendo aqui, deu um problema. Estou só no. Não, mas faz parte. Hein, Jorge, eu acredito que se a turma te visse, aí sim que você ia hipnotizar a galera, porque só do jeito que você já estava falando, já você já está mandando ver, meu amigo. Nossa. É bom que, para quem quiser assistir mais, aí fica o convite. Semana que vem, nós vamos estar novamente, eu e o professor Jorge Luiz Tinoco, às segundas-feiras, 19 horas. Esse vai ser o nosso encontro, porque são dois mineiros, é café com pão de queijo, tá? Que vai estar esperando vocês toda segunda-feira, exatamente nesse horário das 19 horas, que hoje já extrapolou, nós já estamos na segunda parte da live, e infelizmente eu acho que o pessoal teve uma certa dificuldade de entrar de novo, né, Jorge? Porque estava bastante gente na primeira etapa, mas assim, para você que está chegando agora, que está entrando, nós estamos falando sobre hipnose, mitos e verdades, a hipnoterapia, mitos e verdades, comentando sobre essa questão da hipnose, inclusive, nas diversas especialidades médicas, tá? Não só na odontologia, na psicologia, na medicina e assim por diante. Nós comentamos sobre crenças limitadoras, emoções destrutivas. A live ficou bem interessante, está bem interessante, está bem rica. Ansiedade. Fica à vontade. Será que não está na hora da gente fechar? Porque o pessoal pode saturar, né? O pessoal pode saturar. Não, pode. Tranquilo. Nós vamos esperar mais um pouquinho aqui, caso... Eu quero só finalizar, Jorge, que muita gente às vezes me pergunta sobre a questão do sono. Vamos terminar falando de sono, então, porque o sono, ele realmente precisa ser o quê? Ser restaurador. Então, uma noite bem dormida, ela vale mais do que muito remédio tomado. Porque o sono, quando ele é restaurador, ele tem o poder de curar mais de 180 tipos de doença. Tá? Eu costumo dar uma dica que é assim, primeiro, olha o teu colchão, tem pessoas que falam assim, com orgulho, meu colchão tem 15 anos que eu estou com ele, pelo amor de Deus, olha lá que está na hora de você trocar o seu colchão. Não estou fazendo propaganda de colchão, tá, gente? Eu não tenho nada que ver com fábrica de colchão. Mas é importante porque aonde que você dorme? É num colchão, numa cama. Então, ele precisa, de fato, e com o tempo ele vai se deformando, não fica uma coisa confortável. E, inclusive, prejudica a sua coluna, a sua postura. Outra coisa, uma dica interessante, que a altura do seu travesseiro tem que ser da orelha até o ombro. Tá? É essa altura ideal. Tem gente que fala, eu durmo com 3, 4 travesseiros. Pelo amor de Deus. E às vezes, eu gosto de dormir com aquele travesseirinho pequenininho. Sim, deixa eu ver quem perguntou que eu já vou responder. Sobre qualquer pessoa pode se tornar hipnólogo, eu já vou te responder, Valéria. Então, assim, só para terminar essa parte, o sono é importante. A hipnose, ela pode contribuir para o sono? Pode. E você, como a auto-hipnose, não precisa ser o hipnólogo para deflagrar esse processo em você, mas com a auto-hipnose você tem exercícios interessantíssimos que vai deflagrar esse processo para que você possa ter um sono restaurador.
que você possa passar por todos os processos do sono, por todas as etapas. E daí tem uma coisa que a gente gosta de ressaltar, que é o seguinte: quando você toma medicamento para dormir, você não entra numa das fases do sono, que é o sono profundo, o sono sonambólico. Aquele sono que você vai sonhar. Aquela etapa que quando a gente sonha é o sono profundo. E ao tomar medicamentos para dormir, você não entra nessa fase. E tem muita gente que fala assim, poxa, acorda, não, além da ressaca do remédio, não acorda bem. Ela acorda. Você quer falar alguma coisa, Jorge? Se quiser, fica à vontade. Não, não. Eu te ouvindo, Então, pode assim, ó, continuar. tá. Então, sobre essa questão do sono, é uma coisa importante. O sono tem que ser restaurador. E a hipnose, ela é um instrumento para te dar, tá? É claro que se você tem disfunções fisiológicas e está sob tratamento, então eu devo parar de tomar o medicamento que eu estou tomando? Não. Desde que você esteja bem assistido, um profissional capacitado, geralmente um psiquiatra, um psicólogo. Isso é importante. Eu estou tratando com um clínico geral, mas então procure apoio também com um psicólogo, para que a terapia possa ser complementar. Isso é importante. E o uso da hipnose entra exatamente nessa questão de um clínico geral, um psicólogo. A hipnose pode ser utilizada, um meio espetacular. E aí, respondendo a pergunta, vamos lá, Jorge, que ela perguntaram o seguinte: todo mundo pode se tornar hipnólogo? Me diz aí, professor, o que você me diz sobre isso? Olha, a princípio, sim. O que eu já falei no início, eu não consigo pensar no hipnólogo sem conhecimento da psicologia. Porque, na verdade, como eu já falei, aprender hipnose é como aprender a ligar um computador. Aí, o que você vai fazer? Aí já são outros 500. Você vai tratar alguma coisa, você tem que saber onde você está indo, o que você vai fazer, como você vai fazer. E isso a pessoa vai ter que estudar um pouco mais. Só aprender hipnose, não. Ela vai aprender, mas não vai saber o que fazer, porque ela não tem outros conhecimentos que ela precisa. Então, você tem uma visão holística, a visão do todo. No caso do psicólogo, ele aprende, né, anatomia, fisiologia, neurofisiologia, aprende genética. Aí você vai dizer, para que o psicólogo precisa disso? É porque ele está lidando com o corpo humano, com a mente, com situações que ele precisa saber onde ele está indo, o que ele está falando e fazendo. No mínimo ele precisa saber. Então a base a gente tem, porque é área de saúde. Agora, e a pessoa que só aprendeu a hipnotizar, o que ele faz? Ele vai falar como o Freud fazia antes. Vou contar até 3, tua dor de cabeça vai passar. Passou, depois volta até pior às vezes. Porque ele não curou a dor de cabeça, ele só tirou os sintomas. Só os sintomas da dor de cabeça. Ele tomou aspirina para dor de cabeça. Então ele não tratou a dor de cabeça. Então, é assim, eu tenho trabalhos que eu já fiz com muito sucesso com pessoas com insônia, que tomavam medicamento há anos e nem com medicamento estavam dormindo mais. Então nós substituímos o medicamento por outro tipo de situações no cérebro dela que ela passou a dormir. Mas aí vem toda uma reprogramação, toda a disciplina que a maioria não tem. A maioria fala que tem insônia e você pergunta, você dorme até que horas? Até quase meio-dia. Ou seja, então você dorme, você tem sono. Você trocou só a noite pelo dia. Então Desregulou tudo. tem pessoas que querem dormir dia e noite direto. Não é assim que funciona. Então, vocês vão começar a disciplinar teu horário de dormir, teu horário de acordar, com a certa idade, a quantidade de horas de sono diminui, você tem que saber tudo isso. Então, tudo isso o psicólogo sabe, o médico sabe, tem que ir coordenando. Então, é um trabalho de equipe, um trabalho em conjunto que você vai modulando, até chegar o momento que a pessoa não precisa mais de medicação. Isso eu já fiz vários trabalhos nessa área que funcionam muito bem. Mas a gente analisa tudo. E primeiro ela tem que passar, lógico, por um médico. Nós não somos médicos e não temos essa pretensão de inferir. A gente questiona às vezes se, poxa, você toma esse medicamento, vai aumentando a dose, e mesmo assim não dorme, então tem algo errado. Vamos procurar outro, vamos ver, vamos rever isso aí, o que está acontecendo. E, enfim. Mas... Fazendo analogia, né, Jorge? Que é tipo assim, ó, do modo geral, em termos de farmacologia.
Às vezes você não toma um remédio que não está funcionando, você está tomando, e às vezes não faz o efeito esperado. Então, às vezes é preferível, é necessário rever o que está acontecendo, para quê? Para tomar outra medicação. E introduzir a hipnose numa terapia também não é diferente, gente. E até a Valéria ali comentou sobre equipe multidisciplinar. Sim, multidisciplinar e interdisciplinar. Hoje, a saúde é assim. Eu estava citando na primeira live, na primeira parte da live, estava dizendo, eu sou periodontista. Apesar de não atuar mais com clínica, graças a Deus tem 2 anos que eu já não faço, apesar que eu amo a odontologia, mas essa parte clínica eu já não executo. Mas a periodontia, ela está ligada a doenças sistêmicas, como hipertensão, diabetes, tá? Alzheimer, gente, Alzheimer, doença renal, e pasmem vocês, atletas de alta performance que têm problema gengival, eles não performam do jeito que precisavam. Já tem estudos comprovando isso. E tem outras doenças também. Então a gente tem que entender, imagina, gengiva, o que tem a ver com essa questão sistêmica que eu estou comentando? Existe uma relação intrínseca entre as enfermidades que eu citei. Agora imagina, de um modo geral, o corpo humano. Então, a hipnose pode atuar assim, e é importante que a gente perceba, em dado momento, sensibilidade e profissionalismo do psicólogo, do dentista, do médico e assim por diante, que tem a formação em hipnose, que se intitula hipnólogo. Ele precisa ter esse bom senso e essa humildade em saber até onde ele pode ir e até aonde ele pode adentrar, e ao mesmo tempo, ou seja, ele ter a segurança de que ele pode adentrar, e ao mesmo tempo ter a humildade e dizer, opa, não é aqui que eu vou atuar. Isso é importante também. Pessoal, para vocês que estão chegando aí, hoje eu estou conversando com o professor famosésimo, tá? Jorge Luiz Tinoco, uma das grandes personalidades da hipnose no Brasil. É uma pena que a imagem dele não está aparecendo, mas vai ficar curiosidade. Para você, semana que vem, ele está comigo de novo, é meu convidado novamente, para falarmos toda segunda-feira, às 19 horas, nós vamos estar aí, nesse canal aqui do Instagram, falando sobre hipnose na área da saúde. E hoje nós tiramos para falar mitos e verdades sobre o histórico da hipnose, sobre ansiedade. Mas nós vamos trazer assuntos com mais consistência, inclusive, cada vez mais, inclusive respondendo as suas perguntas. Vocês, durante a semana, podem me mandar um direct sobre as suas dúvidas. E nós vamos preparar uma pauta para responder todos vocês. Tá? Bom, professor, estamos chegando aí, acho que se deixar a gente vai umas 5 horas conversando, né, professor? Mas nós estamos chegando ao final, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição para responder, mas eu queria te pedir as suas considerações finais, Jorge, para a gente poder então encerrar essa live, essa segunda parte da live. Fica à vontade. Agradeço a presença de todos. Espero a gente ter atingido os objetivos propostos e dizer que é uma satisfação ter reencontrado meu irmão ali, meu amigo, hoje é dia do amigo. Aos meus amigos que não estão me vendo, mas ouvindo a minha voz, um abraço a todos de coração e é uma satisfação muito grande. Tudo que ele falou, eu digo que eu penso mesmo sobre ele. É um excelente hipnólogo, é uma pessoa que tem uma dedicação exclusiva, faz um trabalho genial com os dentistas, dando uma instrumentação melhor para o trabalho deles. Eu não conheço no Brasil quem faz um trabalho igual ele faz com a odontologia. Conheci sim aqui no Paraná no passado, mas sei que hoje eles não estão atuando mais, não estão dando curso, e o Vitor continua com essa bandeira, trazendo o melhor que tem da hipnose para os dentistas, ou seja, eles serão melhores profissionais, terão uma qualidade melhor no trabalho deles, um resultado melhor, e cada pessoa que vir e sentir essa paz, não sentir a dor, não sentir agredido lá na cadeira, que dá um medo danado, uma fobia danada, que certamente vai indicar outros. Então, essa é a ideia. E no meu trabalho, o pessoal estava me pedindo fazer uma live, fazer curso, sempre tem gente pedindo curso. Eu comecei com ele, conversando, a gente voltou a se encontrar,
e vai surgir coisas muito boas daqui para frente. A nossa dobradinha ali, Vitor e Jorge, a dupla sertaneja dos mineirinhos. Não é Vitor e Léo, mas vai ser Vitor e Jorge. É dupla sertaneja, porque, hein, além de tudo, né, Jorge, nós somos mineiros, o famoso café com leite. Nós vamos resgatar isso aí da história, né? O meu primo está entrando, um grande fisioterapeuta na área, inclusive, da área sênior, não sei qual que é o termo, como é que é? Geriatra, Neander Alvarenga. Esse, uma fera, um dia eu quero trazê-lo para conversar com a gente, Jorge, porque ele tem uma experiência espetacular com a área de geriatria. E aí um alerta, pessoal. Inclusive a professora, a doutora Fabiola, muito nos envaidece com a sua presença, já que conhece o trabalho do professor Jorge Luiz, porque realmente é o que ele está falando, sabe? A hipnose, a nossa intenção é trazer... eu estou fortalecendo mais a área odontológica, porque eu tenho só de experiência com hipnose na odontologia 30 anos. 30 anos. E o professor Jorge Luiz tem com a psicoterapia, meu Deus, eu não quero falar para ele não ficar magoado comigo, porque ele tem muito mais tempo do que eu com psicologia e hipnose. Né, Jorge? Mas nós temos uma história bacana, uma carga de coisas boas e positivas para ajudar a construir, inclusive nesse momento, né, de ansiedade, estresse, de expectativas que as pessoas estão passando, que é exatamente para ajudar a construir algo melhor, para trazer uma informação melhor a todos vocês, e com isso que a gente está vindo com as lives, e temos uma surpresa. Nós estamos trazendo aí, aguardem que logo vai pintar, eu já estou com cursos em andamento na área da odontologia, mas para os outros profissionais vai ter, então aguardem, porque vem aí, tá? Curso, inclusive com esse professor maravilhoso, Jorge Luiz Tinoco, para você na área de psicologia, para você das outras disciplinas que também quer aprender. E nós vamos trazer cursos extremamente formatados para que você possa colocar na sua rotina clínica. Ah, Vitor, mas eu não quero fazer psicoterapia. Perfeito. Por exemplo, no caso do fisioterapeuta, aí, meu primo que está na sala, atuar, por exemplo, com trigger point. Tem como a hipnose ajudar a disseminar trigger point? Tem. A provocar relaxação na musculatura esquelética? Tem. E isso vem de como? É uma técnica da hipnose. Mas eu aprendo só isso, Vitor? Não, você aprende o processo. Então é importante você entender sobre modelagem de comportamento, sobre modalidades, submodalidades, gatilhos mentais e assim por diante. Você entender como a mente humana ela atua. Mesmo que você não vá fazer hipnoterapia. É importante para... mais um, Jorge, sou teu fã, faz uma live sobre esse assunto tão interessante, e nós que ficamos, Lucas, agradecidos pela sua presença aí, o professor Jorge é espetacular. Eu costumo dizer mineirinho, né? Quando você vê, e outra coisa assim, o Jorge, eu não sei, Jorge, você é atleticano ou cruzeirense? Cruzeirense. Não, divisão. Aí, gente, ele era quase perfeito. Porque se ele fosse atleticano, eu ia dizer, é perfeito. Mas já que ele é cruzeirense... Ai, Jorge. Mas é isso aí. É um grande irmão que eu tenho muita admiração, muito amor por esse ser humano espetacular, que é o professor Jorge Luiz Tinoco, que tem uma experiência maravilhosa. Para quem não conhece, ele... escreveu e escreve ainda hoje a hipnose no Brasil. Tem uma experiência maravilhosa. É um dos profissionais sérios neste país. E para quem não sabe, no Brasil, a hipnose, de todos os países do mundo, é a que mais tem força e aprendizado. As pessoas procuram para poder ser hipnoterapeutas, para poder fazer auto-hipnose e assim por diante. No Brasil, esse movimento é muito forte. E o professor Jorge Luiz Tinoco ajudou a escrever essa história. Bom, Jorge, quer falar mais alguma coisinha? Porque nós estamos chegando ao final, então. Eu já vou despedir do pessoal. Você já falou tudo, eu só agradeço a todos. Aqueles que quiserem fazer perguntas para mim posteriormente, tem o meu WhatsApp, tem o Instagram agora, que eu estou começando a utilizar, que não utilizava.
Podem Então, fazê-las manda o que eu vou direct. responder. Vou responder depois, um a um. Infelizmente, a minha imagem não apareceu, mas o som apareceu. E depois vai para o YouTube, né? Eu vi, se tiver um jeito de botar uma Sim, foto ali, tudo bem. eu vou dar um jeito. Eu vou Mas, dar um jeito de mas colocar. eu agradeço aos amigos que nos prestigiaram, os que me conhecem aqui, que entraram. Eu agradeço de coração e vamos fazer mais. E se tiverem sugestões, eu gostaria que se falasse sobre isso. Mande para a gente, nós vamos fazer uma triagem e ver o que, que a gente pode trazer para vocês do melhor. Então, no mais, o meu boa noite, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e estamos juntos, como diz o pessoal, estamos juntos. É isso aí. Separados, mas espiritualmente juntos. Mas então, gente, a primeira parte da live já está no meu IGTV, já está subindo, a segunda parte também já vai subir agora. Nós vamos colocar no YouTube, tá? No Hipnose Victor Vaz. Nós vamos colocar no site Hipnose Victor Vaz, é com Victor com C, tá? .com, hipnosevictorvaz.com. Vai estar no Facebook, aqui no Instagram. Então vocês podem, e eu quero agradecer a presença de todos vocês. Segunda-feira que vem, às 19 horas, mais uma live com Vitor e Jorge, ou Jorge e Vitor, tanto faz aí, vocês escolhem. Nós vamos fazer a primeira enquete, né, Jorge? Como é que vai ser o nome dessa dupla? Gente, um grande prazer estar com todos vocês, viu? Fiquem todos com Deus, uma excelente semana para todo mundo. Tá aí um lembrete, então, para a semana. Fiquem atentos para se livrar, pratique perdão, desprendimento, ou seja, tenham emoções positivas, tá? Emoções construtivas. Se atentem a elas e se agarrem às emoções construtivas e se liberte de crenças limitadoras e de crenças, emoções destrutivas. Nosso abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Isso aí.